umas quartas-feiras sobre o Sermão do Monte. Mas ali do finalzinho de dezembro, nós tivemos aqui nosso culto da virada, e eu dei uma pequena introdução. Eu fiz 3 introduções nesse texto que eu quero meditar nesta noite. Quero ver, se eu não terminar hoje, não tem problema, tem outro dia para terminar. Eu não me preocupo, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte. É o que eu li nas outras vezes, e nós vamos ler agora todo o texto. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Hoje eu não vou usar slides, avisar o pessoal da mídia ficarem tranquilos, não tem slide aí, né? Dos versículos 1 até o versículo de número 14. O bom, irmãos, e a minha sugestão é que você leia toda a epístola aos Filipenses, toda a epístola que o apóstolo Paulo escreveu. Essa carta maravilhosa, toda a Bíblia é inspirada, mas há algo que o Senhor tem falado ao meu coração nesse texto de Filipenses. Eu tinha dito algumas vezes, quando eu introduzi este assunto aqui, como ter um ano feliz. Mas hoje, quando eu orava e preparava, eu pensei numa outra dimensão. Eu pensei na dimensão como ter uma vida feliz. Porque a nossa vida não se restringe a 365 dias de um ano. Se nós contarmos aqui qual é a nossa idade, quantos dias nós já vivemos? E normalmente, nós queremos ser felizes. Nós gostamos de ser felizes. Se eu perguntar, você quer ser uma pessoa triste? Ninguém vai me dizer que vai querer ser triste. Agora, se eu perguntar, você quer viver de uma forma feliz? Abre um sorriso. Abre um sorriso. Pois aqui nós temos a fórmula. E o apóstolo Paulo escreve a partir do versículo 1. Inicialmente parece que é uma admoestação, mas a essência disso é que nós vamos extrair daqui. Ele diz, Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante: resta, meus irmãos, que vos alegreis no Senhor. Ele diz, ou nas algumas versões diz, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Venham comigo nessa leitura com toda atenção, irmãos. Em nome de Jesus. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos.
Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vocês podem depois concluir a leitura deste capítulo, mas minha sugestão é que vocês não só concluam a leitura deste capítulo, mas que vocês também façam toda a leitura. É uma carta pequena, com 4 capítulos, mas de um conteúdo extraordinário, maravilhoso e abençoador para as nossas vidas. Quantos acham que o apóstolo Paulo foi maravilhosamente guiado por Deus? Levanta a mão. Eu vou fazer a pergunta de novo, porque parece que tem gente que não ouviu. Quantos acham que o apóstolo Paulo foi maravilhosamente guiado por Deus? Amém. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo, ele talvez tenha sido um dos crentes, um dos cristãos mais dinâmicos que a história do cristianismo tenha conhecido. Porque ele evangeliza o mundo da sua época. Ele prega o evangelho ao mundo da sua época. Ele visita as cidades do mundo da sua época. Ele estabelece igrejas. Então nós entendemos que este homem foi muito bem sucedido. Ele foi uma pessoa que nós poderíamos dizer, é um campeão. É um campeão. É um campeão. Mas, neste momento que ele escreve essa epístola, ele se torna, e ele está, e talvez este campeão, se você fosse membro da igreja dele, naquele tempo, eu não sei qual seria a sua reação como membro da igreja pastoreada ou fundada pelo apóstolo Paulo, porque ele está na prisão. Ele está escrevendo essa epístola de uma prisão. E é interessante, quando a gente lê o capítulo 2, se você voltar um pouquinho aí, ele inicia o capítulo 2, dizendo que se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, de comunhão no Espírito, ele tem algum entranhável afeto e compaixão, ele diz, eu completo meu gozo, vocês completam meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E aí ele vai dando algumas considerações, e quando ele vai desenvolvendo, ele vai dizendo, de sorte que haja em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Agora, meus queridos irmãos, ele descreve aqui um currículo precioso que ele teve. Ele inicia o capítulo 3 exortando a se guardar dos falsos obreiros, a se guardar dos falsos mestres. E ele chega um momento que ele diz, se vocês quiserem se gloriar na carne, eu podia muito mais. Porque aí ele dá o currículo dele. Eu podia confiar em mim mesmo. Eu podia confiar na minha carne, porque eu sou circuncidado. Ou seja, ele foi uma pessoa que tinha sido marcado. A circuncisão para um judeu era um rito
de purificação. E ele diz mais: eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus, eu, segundo a lei, eu fui fariseu, zeloso, religioso. E segundo a justiça, olhem a expressão que ele chega a usar. No final do versículo de número 6, eu fui irrepreensível. Só que, meus amados irmãos, tudo isso, ele pega todo este currículo, e ele diz agora: eu vou desconsiderar tudo isso, porque é algo maior. Se você, a partir do versículo 7, ele diz: o que era ganho para mim, o que era lucro para mim, o que era importante para mim, o que era prioritário para mim, se torna agora diferente. E o versículo 7 ele diz: eu reputei-o por perda, por causa de Cristo. Aleluia, aleluia. Por isso, meus amados irmãos, eu quero destacar 3, e eu tinha mencionado já na outra introdução que eu fiz, 3 palavras que a gente percebe a partir do versículo 7 até o versículo de número 14. A primeira palavra que nós vamos destacar, e que modificou a vida de Paulo, que modificou a caminhada dele, que modificou a maneira dele pensar, a maneira dele sentir, a maneira dele agir. A primeira palavra se chama propósito. Você pode repetir comigo essa palavra? 1, 2, 3. Propósito. De novo? Propósito. Algo que ele passa a entender, e nós já vamos analisar o propósito na vida de Paulo. Que propósito? A partir do versículo de número 7, ele está olhando. Agora, ele que tinha todas as condições para viver uma vida tranquila, para viver uma vida religiosa, para viver uma vida destacada no meio da sociedade da qual ele participava, ele agora considera isso perda. Talvez a gente sempre olha as coisas do ponto de vista do que eu quero para mim ser feliz, do que eu desejo, do que eu me esforço, do que eu consigo. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar exatamente o que eu penso, o que eu quero, o que eu tenho, agora vai ser perda. Aleluia. E agora nós vamos ver um Paulo envolvido em tendas. Nós vamos ver um Paulo escrevendo uma carta para uma igreja recém-fundada. Mas no fato que nós estamos olhando nesta epístola, nós vamos visitar Paulo numa prisão. E você vai dizer: prisão é propósito na vida de Paulo? Sim. E eu vou dizer o porquê. Ele tinha um projeto maior no seu coração, a partir do momento que Deus escolhe, lá no capítulo 9 de Atos. Todos os irmãos e irmãs são leitores da Bíblia e sabem lá no capítulo 9 de Atos a conversão de Saulo. E agora, a partir deste momento, e quando ele escreve essa carta, ele não está numa praça, ele não está no meio dos seus irmãos religiosos, ele está escrevendo uma carta numa experiência vivida com Cristo. Oh, aleluia, aleluia. E eu quero começar a dizer nessa noite que o propósito de Deus para a tua vida, e para você viver o propósito de Deus na sua vida, começa exatamente com o que o apóstolo Paulo descreve no versículo de número 8. Eu também tenho por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Aleluia.
Quando nós olhamos o propósito dele aqui, e propósito, meus amados irmãos, é determinação, e daqui a pouquinho nós vamos ver a segunda palavra. Mas quando nós vemos o propósito, o primeiro propósito que nós podemos resumir aqui, Paulo conhece a Deus e quer continuar conhecendo a Deus. Oh, aleluia! E nesta noite eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração. Deus tem um propósito para que você conheça a Ele. Aleluia! Você quer ter uma vida feliz no propósito de Deus? Conhece Deus. Conheça, tenha experiência com Deus. Aleluia! Ele está aqui e no versículo 10 ele diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Se eu pudesse dizer e colocar nesse conhecimento de Deus, que a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz para cumprir o propósito de Deus é renúncia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você quer ter um dia feliz, uma vida feliz, uma semana feliz, um mês feliz, um ano feliz, uma década feliz? Aleluia! Nós vamos começar a renunciar. Aleluia! E este propósito, Paulo persegue incansavelmente. Ele possuía, irmãos, um desejo profundo. Ele perseguia esse propósito. E isso é uma das coisas que o Espírito Santo tem colocado muito no meu coração. E isso é uma das coisas que eu quero ver na igreja que nós pastoreamos, nos irmãos, nas irmãs, nos obreiros, nos jovens, nas mulheres, nos homens, nas crianças, nos adolescentes. Nós queremos ver um profundo desejo de viver em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo aqui, é uma mera experiência, ou um mero conhecimento. Não, ele desejava conhecer intimamente, ele desejava conhecer na sua glória, ele também deseja conhecer na sua humilhação. É por isso que ele diz: até na sua morte, aleluia, sendo feito conforme a sua morte, aleluia. Agora o propósito, para ver se eu consigo chegar. Aonde o apóstolo Paulo tinha o propósito de chegar? Eu tenho uma expressão que eu usava com os meus alunos quando eu dava aula, e uso muitas vezes nos seminários, nas conferências que eu ministro para pastores, para obreiros, e eu quero usar essa expressão aqui. Você sabe onde vai pousar o seu avião? Você sabe onde vai chegar o fim da sua vida? Você sabe se a tua vida terminar hoje, onde você vai estar? Você sabe? Você sabe se a tua vida terminar agora, onde você vai estar? O apóstolo Paulo sabia. Ele diz, nesse propósito que ele vai vivendo com Deus, ele era semelhante ao propósito que estava no coração de um outro servo de Deus do Antigo Testamento. Quando nós olhamos a vida de Davi, quando Davi está escrevendo o Salmo de número 52, ou 42, melhor dizendo, parece que Davi está fazendo uma contemplação. Por isso que eu penso, irmãos, o que é culto, o que é adoração, o que é louvor. Ontem eu ainda falava com a irmã Sheila, porque ela diz: pastor, a gente fica meio preocupado cantar os hinos lá. O senhor conhece os hinos da harpa? Eu digo: mas meu irmão, minha irmã querida, a partir do momento que eu entrei nesta casa aqui, eu quero oferecer o meu melhor para Deus. Não é tocar de qualquer jeito, não é chegar aqui de qualquer jeito. A minha oração tem que ser para Deus, o meu louvor tem que ser para Deus, e se é para Deus vai ser o melhor, porque a minha vida é para Deus. Aleluia. Paulo diz: religiosidade eu estava cheio, eu era da tribo de Benjamim, eu era isso, eu era aquilo, mas agora eu considerei isso e eu tenho um propósito. Aleluia. E como Davi,
Davi dizia: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aleluia. O quadro que Paulo nos mostra aqui, nesse capítulo 3, aleluia, de Filipenses, é um quadro de um corredor. Eu imagino aqui ele olhando como um atleta. A gente sai de férias uns dias e nota que as coisas mudam quando a gente bota a gravata, especialmente num dia quente, né? Para não dizer quando abotou a camisa. Mas o atleta, irmãos, ele vai fazer um esforço. Eu imagino o atleta, ele tem olhos fixos. E Paulo está tendo seus olhos fixos no propósito. Onde estão os teus olhos, meu irmão? E nós, como obreiros, como servos de Deus, como cristãos, nossos olhos têm que estar fixos. Nossos olhos têm que estar fazendo os olhos dos nossos filhos fixos. Nossos olhos têm que estar fazendo os olhos do nosso cônjuge fixo. Os nossos olhos têm que estar fazendo os olhos da nossa família fixo. Vocês têm visto como Satanás tem tirado muita gente do caminho? Tem desvirtuado porque os olhos não estão fixos. Os nossos olhos, como do atleta, ele precisa estar fixo. Paulo, ele usa este exemplo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, como ele diz: eu subjugo o meu corpo. Talvez hoje, quando os irmãos pensaram em vir para a igreja num dia quente, enfrentaram um dia de muito calor, muito trabalho, o que você fez? Disse para o seu corpo: vamos lá, mesmo que o corpo dissesse não queria vir. Não é verdade? Mas eu tenho certeza que o corpo vai sair daqui descansado. Porque quando você chega aqui subjugando, mas mais do que isso, as suas fibras, como um atleta, as suas condições, elas se esticam. E quando elas se esticam para contemplar algo. Paulo dizia: para que eu possa ganhar Cristo, para que eu possa sentir a glória de Cristo, para que eu possa sentir o poder de Cristo, para que eu possa sentir a beleza de Cristo. Aleluia, aleluia. Eu quero olhar, irmão e irmã, queridos, servos e servas de Deus. O propósito de Deus para você ter uma vida feliz é você esticar tuas fibras, fazer o teu esforço, mas Deus vai compensar o teu esforço e responder. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho até mencionado para jovens um livro do pastor Rick Warren, mas é para toda a igreja, pode fazer esse livro. É um livro que a gente faz 40 dias descobrindo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Chama-se Uma Vida com Propósito. Vocês que gostam de ler, vocês que gostam de fazer isso, pode até fazer como devocional. E vocês vão ver o que Deus tem para cada dia da vida de cada um de nós. Deus está mostrando o propósito. E eu quero chamar, eu não quero, irmãos, que nós venhamos viver aqui passando os 365 dias do ano sem plano, sem propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem algo para você, aleluia. Mas você tem que ter também, porque às vezes a gente quer que Deus tenha, mas você não tem. O apóstolo Paulo, ele diz: para que eu possa ganhar a Cristo. E o versículo 9: e seja achado nele. Oh, aleluia. E seja achado nele. Quando nós olhamos, você está nele. Você está escondido nele. Você está vivendo os propósitos dele. Você está vivendo os princípios do reino dele. Ou está vivendo os princípios da carne? Ou está vivendo os princípios do eu? Ou está vivendo os princípios, porque hoje nós temos muita gente que está sentado nos bancos da igreja,
tem anos de vida cristã, mas não vive o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nele. Eu tenho dito aqui algumas vezes que nós hoje vivemos um mundo de igrejas e de cristãos consumistas. Qual é a diferença do cristão consumista e do cristão discípulo, seguidor de Jesus que vive nele? O consumista, ele chega aqui, a música não me agradou. O coral, e ele ficou observando, o coral, só defeito. Os obreiros, só defeito. O pastor, só defeito. A igreja, só defeito. Esse é o consumista, ele veio querer consumir para ele. Mas quando ele chega aqui, é achado no Senhor Jesus. Primeira coisa, ele acha Jesus na oração. Ele chega aqui, não é um ambiente social, que ele chega aqui, vem lá de trás cumprimentando. Desculpa, irmão Elias, eu vou usar a expressão do político, mas não é com relação a você. Ele achou que entrou num lugar que ele vai ter voto, e ele vai saindo. Não é errado cumprimentar, mas eu entrei num lugar que eu tenho que ser achado nele. Eu tenho que entrar naquele lugar. Eu vim aqui para mim viver nele essa 1h30. Eu vim aqui para mim falar com ele nessa 1h30. Eu vim aqui para adorar ele nessa hora e meia. Eu vim aqui para ser conduzido nele. Eu vim aqui para sair daqui com uma experiência com ele. Shebagai. Aleluia. Aleluia. Eu pergunto, meu irmão e minha irmã, este é o propósito da tua vida? Para ser feliz? Daí você vai me dizer, mas pastor, eu não estou conseguindo. Então nós vamos para a segunda condição aqui. A segunda palavra, qual era a atitude do apóstolo Paulo? Propósito você entendeu? Pode dizer amém? Vamos ver qual era a atitude? Observe, meus amados irmãos, o que é atitude? Ouçam bem isso, porque tem que descer na nossa alma. Paulo fala de conhecimento. Ele não está falando de euforia. Ele não está falando de emoção. Ele está falando de conhecimento. E para conhecer e para viver em Cristo, nós precisamos conhecer quem é Cristo. E o que é uma atitude? Atitude é aquilo que determina a minha ação. Eu vou repetir para você guardar no teu coração. Atitude é aquilo que determina a minha ação. Quando eu olhei o relógio na minha casa e convidei minha esposa, vamos sair, está na hora de ir para a igreja. Qual foi a atitude? Me arrumar para vir para a igreja. Determinou minha ação. Eu estou no caminho indo para a igreja, determina a tua ação. O apóstolo Paulo, depois que ele conhece a Cristo, e as atitudes, e eu encontro aqui, no contexto deste capítulo, um resumo das atitudes de fé do apóstolo Paulo. Vocês estão me ouvindo bem? Atitudes de fé do apóstolo Paulo. Olhe algumas expressões. Eu vou destacar 6 expressões aqui. A primeira expressão, lembrando que atitude é aquilo que determina a nossa ação. Você vai terminar daqui a pouco o culto, você vai ter uma atitude, você precisa ir para casa. A ação de caminhar, a ação de andar, a ação de pagar passagem ou chamar o Uber, a ação de dirigir o seu carro, essas foram pensadas na sua atitude. E o apóstolo Paulo está pensando, oh glória a Deus. E o apóstolo Paulo está tendo atitudes. Aqui, meus amados irmãos, eu desejo e eu oro que essa igreja desenvolva atitudes cheias de Deus. Estes obreiros tenham atitudes cheias de Deus.
Estas irmãs, mães, tenham atitudes cheias de Deus para seus filhos. Os pais tenham atitudes cheias de Deus para os seus filhos. Os filhos tenham atitude cheia de Deus na sua casa. Primeira frase, atitude de Paulo, determinando ação, que eu possa ganhar Cristo. Versículo 8, sublinhe na sua Bíblia. É uma atitude que eu possa viver em Cristo. Será que você pode ter essa mesma atitude nesta noite? E viver Cristo não é viver religiosamente. Segunda atitude do apóstolo Paulo vai determinar a ação dele, que eu possa conhecê-lo. Quando nós conhecemos alguém, nós vamos saber se ele pode ser nosso amigo, nós sabemos se ele pode ser nosso irmão, nós podemos saber se ele pode ser nosso companheiro, se nós podemos confiar nele, ou se nós não podemos confiar. A segunda atitude de Paulo, que eu possa conhecê-lo. Primeira, ganhar a Cristo. Repita comigo, 1, 2, 3. Ganhar a Cristo. É receber. Segunda, conhecê-lo. 1, 2, 3. Conhecê-lo. Terceiro, prossigo para alcançar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero ter Cristo, eu quero conhecê-lo, mas o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Aleluia. Ele diz, então daí ele completa, eu vou começar a me esquecer. Quarta poderosa frase, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu tenho muito que falar sobre atitudes para esquecer. Aleluia. Atitude de esquecer. Quanta gente não consegue esquecer e vive as marcas do pecado, as marcas da iniquidade, as marcas da mentira, as marcas dos vícios, as marcas, e está vivendo e achando só porque ele está sentando no banco da igreja ele vai conseguir alcançar. Não, ele tem que esquecer, ele tem que deixar. Aleluia, aleluia. Ele tem que deixar, ele tem que confessar, ele tem que agora, porque meus amados irmãos, quer ter vida feliz? Ele precisa outra, versículo 13, avançar para as coisas que estão diante de mim. Se você esquece as coisas que para trás ficam, se vocês querem ver, tem gente que está vivendo amargurado dentro da igreja com uma outra pessoa, ano após ano, e não esquece, e não perdoa, e está com aquela mágoa, e o sentimento continua. Tem mulher que não perdoa erros do esposo, tem esposa que não perdoa os erros do esposo, tem filhos que não perdoam os pais, não consegue esquecer, não consegue esquecer, não consegue esquecer. Você acha que vai alcançar o conhecimento de Cristo dessa forma? Você acha que vai conhecê-lo melhor? Você acha que vai experimentar o que Deus tem de melhor? Não vai. É por isso que você não é feliz. É por isso que nós não temos felicidade dentro de casa. É por isso que nós corremos das coisas. E aqui na igreja, muitas vezes nós somos fariseu dos fariseus. Paulo era fariseu dos fariseus. Fariseu tinha aparência. Fariseu tinha aparência, ele dava oferta, ele ajudava o pobre, ele se envolvia religiosamente, mas Jesus disse para ele, vocês são sepulcro cariado, por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês são podres. E aí você não encontra felicidade. Mas eu ministro nesta noite, para quem quer determinar uma ação de cura. O apóstolo Paulo está escrevendo, e o versículo 14 ele diz, agora eu prossigo para um alvo. Oh, aleluia. Qual é o alvo que você tem agora para prosseguir? Paulo diz, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio.
Olhe bem o que está dizendo o texto bíblico. Pelo prêmio. Há um prêmio. Aleluia. E qual é este prêmio? Da soberana vocação. Para que você entenda. Paulo sente um chamado. Aleluia. E eu não sei se você sentiu o chamado. Eu quero trabalhar um pouquinho melhor isso aqui pela fé. Aleluia. Onde é que tudo começa nesse chamado? Onde é que tudo começa nessa atitude? Começa quando você conhece Jesus. Começa quando você tem o dia que você nasceu de novo. Você lembra o dia que você nasceu de novo? O dia que você foi transformado. Aí é que tudo começa. Você olha para Jesus. Você conhece Jesus, você aceita Jesus pela fé. E daí você não nasce da carne. Você nasce do Espírito. Há uma transformação diferente sendo realizada na sua vida. Eu vou te convidar para estar em pé. Depois que recebemos para Jesus. Aleluia. Nós olhamos para Ele em cada necessidade. O que determina a nossa ação na hora da necessidade é a perspectiva de Jesus. O que determina a tua ação na hora da luta é a perspectiva de Jesus. O que determina a tua ação não é a tua perspectiva. Não é achar que você que vai defender as coisas. O que vai determinar é quando você olha para o alto. Quando nós enfrentamos, nós olhamos para cima. Nós olhamos para o autor da nossa fé. Nós olhamos não só para o autor da nossa fé. Nós olhamos para aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Aleluia. Nós olhamos e pedimos que Deus nos dê a sabedoria na hora da luta. A atitude de Paulo na cadeia podia ser outra. A atitude de Paulo podia ser: vocês não me defenderam. Vocês não oraram por mim. Vocês não fizeram isso para mim. Mas quando nós olhamos, ele chama aqueles irmãos no início do capítulo 4, meus amados irmãos, queridos irmãos, minha alegria e coroa, estareis firmes no Senhor, amados. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo estava olhando e tem uma determinação na sua atitude. Parece que o apóstolo Paulo olha as paredes da prisão de Roma. Aleluia. Mas ele não enxerga a cadeia de Roma. Ele não enxerga os sofrimentos que os soldados romanos lhe impuseram. Ele enxerga o que ele diz no versículo de número 20. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. E ele diz: o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que transforma o nosso corpo abatido. Ele vai dizer: eu trago as marcas, eu trago as aflições, mas ele diz que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que vai determinar a ação nos próximos dias deste ano? Da sua vida, meu irmão. Querido obreiro, qual vai ser as determinações da ação dos próximos dias? Minhas irmãs queridas, meus irmãos, o que vai determinar as nossas ações dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no relacionamento familiar? Quando eu olho aqui para dentro, e nós podemos olhar em 3 perspectivas, não dá tempo para mim falar sobre isso hoje,
Eu volto nas motivações, porque tem a terceira palavra, motivação. Na semana que vem eu volto aqui, nesse tema. Quando eu olho aqui dentro, o que eu encontro? Quando você olha aí dentro, o que você encontra? Quando você olha aí para dentro, o que tu encontra? Quando você olha aí para dentro, o que tu encontra? Às vezes encontra raiva, medo, coisas difíceis. Quando você olha para fora, o que você vê? Parece que depois de outubro, para os crentes, parece que acabou o mundo. O Brasil parece que não. Eu não vou olhar para Brasília, eu não vou olhar para política, para governo, porque aí fora nós temos que suar, nós vamos ganhar o nosso pão. Deus vai cuidar de ti, Deus vai cuidar de ti. Shebagai, aleluia, aleluia. Mas o apóstolo Paulo não manda olhar para dentro. Alô, irmãos? O apóstolo Paulo não manda olhar para dentro agora. O apóstolo Paulo não manda olhar para fora. Estão comigo? A alma está comigo, o espírito está comigo, a mente está comigo, o coração está comigo. Você quer saber para onde ele manda a gente olhar agora? Eu prossigo, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu prossigo, eu quero conhecê-lo. Eu quero viver nele. Eu quero andar com ele. Porque ele está voltando. Pastor Miguel falou isso aqui. Ele está voltando. E eu vou estar junto com ele. E o que você vê quando você olha para Jesus, meu irmão e minha irmã? Ou melhor, o que você não vê primeiro? Quando você olha para Jesus, você não vê o defeito que você vê em mim. Quem está vendo tanto defeito é porque não está olhando para Jesus, está olhando para mim. Está olhando para o outro, está olhando para o irmão, está olhando para a irmã. Mas eu te chamo nesta noite a fechar os teus olhos agora e falar com Jesus. Fale com Jesus agora. Mas só fala com Jesus quem conhece Jesus. Pode orar, pode falar com Ele. Você está acostumado que eu olhe? Não, é você que vai orar agora. Eu vou te dar 1 minuto. Te dar 1 minuto para você falar com Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nesta noite, Senhor, nós queremos passar a viver o Teu propósito. Tu tens um plano maravilhoso com a minha vida. Tu tens um plano maravilhoso com a vida de cada irmão aqui. Tu tens um plano maravilhoso com a vida de cada obreiro aqui. Eu quero ter um ano feliz. Eu quero ter um ano abençoado. Mas eu preciso, Senhor, olhar para Ti. Eu quero estar sendo achado em Ti. Eu não quero estar sendo achado na minha justiça. Eu não quero estar sendo achado na minha lei. Eu quero estar achado pela fé. Pela fé. Me dá fé nesta noite. Dá fé para os nossos irmãos. Dá fé para nossas irmãs. Eu ministro agora sobre a vida deles. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. A fé mostra. A fé levanta os nossos olhos.
A fé mostra os teus propósitos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos agora. Queremos viver o teu plano. Queremos viver a tua vontade. Queremos viver o teu propósito. Queremos ter atitude. Queremos determinar nossas ações em ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai orando e cantando. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Shebagai. A quem? Exaltamos. Oh, aleluia. Aleluia. Rabagada, xanda, rabagada, bagai. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós vamos viver, irmãos, aleluia. A igreja em Alvorada vai viver os propósitos de Deus. As congregações em Alvorada vão viver o propósito de Deus. As famílias vão viver o propósito de Deus. As crianças vão viver o propósito de Deus. Os adolescentes vão viver o propósito de Deus. Os casais vão viver o propósito de Deus.